Eu trabalhei em 2 empregos por 4 anos para pagar a faculdade de Direito dela. Ela jurava que era nós contra o mundo. Mas no dia da formatura, ela me entregou o convite de volta e disse: "O Connor vai me levar. Ele entende o meu novo nível social." O pior? Connor era meu único amigo de verdade nos Estados Unidos. Às vezes a gente acha que está construindo um castelo, mas na verdade está só cavando a própria cova com as próprias mãos. E quando você finalmente olha para cima e vê quem está jogando a terra em cima de você, cara, não tem traição que corte mais fundo. Meu nome é Vinícius, mas aqui em Boston todo mundo me chama de Vini. Cheguei há 6 anos com uma mala, um visto de estudante de inglês e aquele sonho molhado de qualquer brasileiro de fazer a vida na terra do tio Sam. A realidade, claro, acertou um jab no meu fígado no primeiro round. O curso de inglês era caro pra caralho, e o visto não deixava eu trabalhar legalmente. Fiquei um ano penando, dividindo apartamento com mais 5 caras num porão que alagava quando chovia, comendo miojo e dando duro em subemprego por um salário de fome. Foi nessa merda toda que eu conheci a Sofia. Ela era brasileira também, mas de uma turma diferente. Tinha chegado há pouco, era mais nova, e trabalhava como garçonete num café perto da minha escola. Tinha um sorriso que iluminava aquele lugar cinza, e uma determinação no olho que me pegou. A gente começou a trocar ideia, falar da saudade de casa, das dificuldades. Ela sonhava em ser advogada. "Quero trabalhar com direito internacional, Vini. Fazer a diferença", ela falava, com os olhos brilhando. Eu, na época, só sonhava em não ter que escolher entre comprar um café ou pegar o metrô. A gente se aproximou. E foi natural. Num frio de gelar os ossos de janeiro, depois que ela perdeu o último trem, eu a deixei dormir no meu sofá-badeira. Ela chorou, falou que estava com medo de não dar certo, que a família tinha feito um sacrifício enorme para mandá-la para cá e ela não podia falhar. Eu me vi nela. E naquela noite, não foi só sobre se aquentar no frio. A gente se conectou de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Foi um momento só nosso, leve e sem culpa, no meio daquele caos. No dia seguinte, ela já tinha uma chave do apartamento. Os primeiros 2 anos foram de luta, mas eram nossos. Eu, depois de umas peripécias, consegui ajustar minha situação e pegar um trabalho de verdade, como auxiliar de montagem numa oficina mecânica de caminhões. Era pesado, sujo, mas pagava as contas. Ela conseguirá uma bolsa parcial numa community college, mas o resto era um absurdo. Livros, taxas, moradia. Eu via ela estudando até altas horas, com as olheiras fundas, e o coração doía. Um dia, ela chegou destruída. Tinha perdido o emprego no café. "Vou ter que trancar o curso, Vini. Não tem jeito." As palavras dela saíram como um sussurro de derrota. Eu olhei em volta do nosso apartamentinho modesto, lembrei do sorriso dela quando falava de fazer a diferença, e uma coisa clicou dentro de mim. Era burrice? Provavelmente. Mas na hora, pareceu a única coisa certa a fazer. "Você não vai trancar nada", eu falei, segurando o rosto dela. "Eu vou te bancar. Você vai estudar. A gente se vira." O olhar dela mudou de desespero para uma incredulidade que rapidamente virou um alívio que a fez chorar de novo. "Você faria isso por mim?" "Por nós. É nós contra o mundo, Sofia. Sempre foi. E foi assim que o pacto foi feito." Eu peguei uma segunda jornada, de motorista de aplicativo das 18 horas às 2 horas. Minha vida virou um loop. Acordar às 5 horas, correr para a oficina, sair correndo às 17 horas, pegar o carro alugado e dirigir até a madrugada. Nos fins de semana, fazia horas extras. Meus amigos? Sumiram. Minha vida social? Zero. Meus hobbies? Esquecidos. Tudo que eu ganhava, fora o mínimo para sobreviver, ia para a conta dela. Pagava a mensalidade da faculdade que ela conseguiu transferir para uma universidade de verdade, os livros caríssimos, o laptop novo que ela precisava, o plano de saúde obrigatório. Até as roupas mais apresentáveis para ela fazer networking, eu me virava para comprar. Ela vivia me dizendo que era um investimento no nosso futuro.
Quando eu me formar e passar na ordem, você para com tudo isso. Aí a gente casa, compra uma casa, e você vive tranquilo, meu amor. Você merece o mundo. Eu abraçava aquelas palavras como um mantra. A exaustão do corpo valia a pena pelo brilho nos olhos dela quando tirava uma nota boa, ou quando contava das aulas. Ela estava evoluindo, ficando mais confiante, falando um inglês impecável, começando a circular em ambientes diferentes. Foi por volta do terceiro ano dela que as coisas começaram a mudar de um jeito sutil, quase imperceptível. Ela começou a criticar pequenas coisas. Meu jeito de falar inglês com sotaque carregado. Minhas roupas de trabalho, que sempre cheiravam a graxa, por mais que eu lavasse. Meus amigos da oficina, que ela chamava de pouca ambição. Começou a faltar nos nossos jantares de sexta-feira, porque tinha evento de carreira ou grupo de estudo. Eu relevava. Ela estava sob pressão. Era a fase de provas. Estava construindo o futuro dela, digo, nosso. E foi num desses eventos que ela conheceu o Connor. Connor era americano, filho de um sócio de um grande escritório de advocacia de Boston. Ele era da turma dela, mas num plano diferente. Enquanto a Sofia ralava e dependia do meu suor, o Connor estava lá por herança, para fazer networking e marcar presença. Ela começou a falar dele casualmente. O Connor deu uma dica ótima hoje. O Connor apresentou o professor fulano para mim. O Connor acha que eu tenho futuro brilhante. Eu, como otário completo, fiquei feliz por ela. Que bom, amor. É importante ter contatos. Não percebi o tom, a frequência, o brilho diferente no olho quando ela falava dele. O Connor, num twist de humor bem negro do destino, acabou se tornando meu amigo. Sim, meu único amigo de verdade naquele período. Ele era daqueles caras que, apesar da riqueza, não era metido. Um dia, ele foi buscar a Sofia no apartamento para um trabalho em grupo e o carro dele, um Audi novinho, não pegou. Eu, com minha experiência de oficina, dei um jeito. Ele ficou impressionado, começou a puxar papo sobre carros, e descobrimos uma paixão em comum por futebol. Ele chamava de soccer, mas tudo bem. Ele era genuíno. Começou a vir aqui em casa, às vezes, para ver um jogo, tomar uma cerveja. Ele via como eu vivia, como eu trabalhava, e uma vez, meio bêbado, falou: "Cara, você é um herói. O que você faz pela Sofia é coisa de outro mundo. Ela tem muita sorte." Eu só sorri, com um orgulho besta no peito. O elogio do amigo rico validando meu sacrifício. Que ironia, né? A Sofia, no começo, estranhou a amizade. Você não acha que o Connor tem mais o que fazer do que ficar aqui no seu apartamento, Vini? Mas eu defendia ele. Ele é gente boa, Sofia. E é seu amigo também, não é? Ela só fazia uma cara estranha e mudava de assunto. O quarto ano dela, o último, foi o ápice. A pressão para conseguir um estágio em um bom escritório era enorme. Eu, claro, trabalhei ainda mais para bancar um curso preparatório caríssimo para a prova da ordem. Minhas economias, meus sonhos de talvez começar um curso técnico para mim, tudo foi drenado. Eu estava esgotado, física e emocionalmente. Mal via a Sofia. Quando via, ela estava sempre estressada, distante, reclamando que o apartamento era pequeno e barulhento para ela estudar. Ela começou a passar fins de semana inteiros na biblioteca da universidade ou na casa de um grupo de estudo. O cúmulo foi quando ela sugeriu, sem nem olhar na minha cara, que a gente desse uma pausa até ela se formar e se estabilizar. É muita pressão, Vini. Eu preciso focar 100%. O chão saiu debaixo dos meus pés. Uma pausa? Depois de tudo? Eu engoli seco, senti um nó de angústia e medo no peito, e aceitei. Como um cachorro obediente. Tudo bem, amor. O que for melhor para você. Eu tô aqui. E eu continuei. Continuei trabalhando, continuei depositando dinheiro na conta dela, continuei esperando. O Connor era meu porto seguro nessa época. Ela tá maluca com a formatura, Vini. Não liga não. Depois que passar, tudo volta ao normal.
Eu acreditava nele. Acreditava nela. Acreditava no nós contra o mundo. Até que chegou o grande dia. A formatura dela na famosa Universidade de Boston. Eu tinha marcado o dia no trabalho meses antes. Comprei um terno novo, parcelado em 10 vezes. Encomendei flores. Preparei um discurso besta no meu inglês enferrujado. Estava nervoso, mas era um nervoso de felicidade. Era o fim da nossa jornada. O sacrifício tinha valido a pena. Naquela noite, eu ia me ajoelhar e dar o anel que estava escondido na gaveta há um ano. Umas 3 horas antes da cerimônia, ela chegou em casa. Estava linda. Um vestido novo que eu nunca tinha visto. Cheirando a um perfume caro. O coração até acelerou de orgulho. Pronta para brilhar, doutora, eu falei, todo bobo. Ela não sorriu. Respirou fundo e veio até a mesa da cozinha, onde eu estava ajustando a gravata. Colocou um envelope branco em cima da mesa. Vini, sobre hoje à noite. O envelope era o convite para a cerimônia de colação de grau, aquele que eu tinha ajudado a pagar. Ela o empurrou em minha direção, como se estivesse devolvendo algo contaminado. O Connor vai me levar, ela disse, a voz plana, sem emoção, como se estivesse lendo um comunicado de trânsito. Ele conseguiu ingressos na área VIP, perto do palco. Os pais dele vão estar lá, e é importante para o meu networking. Eu fiquei parado, olhando para o envelope, depois para o rosto perfeito e impenetrável dela. As palavras não se encaixavam no meu cérebro. Perdão? O Connor vai te levar? E eu? Eu tenho meu ingresso aqui. Comprei o terno, as flores. Vini, por favor, não faça cena, ela suspirou, como se eu fosse uma criança birrenta. Olha para você. Olha para este lugar. Ela fez um gesto amplo, abarcando nosso apartamento modesto, meu terno barato pendurado na cadeira. A minha formatura é um evento importante. Vai ter gente do escritório onde eu consegui o estágio. Sócios. Pessoas que podem definir o meu futuro. Não, não combina. Cara, o que não combina? Minha voz saiu rouca, a raiva começando a ferver por baixo do choque. Eu não combino? Depois de 4 anos sustentando você? Pagando cada centavo dessa porra de formatura que você agora acha que eu não posso pisar. Ela cruzou os braços, uma postura defensiva que eu conhecia bem, mas agora parecia estranha, hostil. Exatamente. É sempre isso, Vini. O eu paguei, o eu sustentei. Você acha que eu não me sinto numa dívida eterna? É um peso. Eu não quero chegar no dia mais importante da minha vida até agora e ter que apresentar o meu patrocinador para as pessoas. O Connor entende o meu novo nível social. Ele faz parte desse mundo. Você não. Cada palavra era uma facada. Patrocinador. Peso. Novo nível social. Eu senti as pernas fraquejarem e me apoiei na mesa. O mundo ao redor parecia ter perdido o som por um instante. O Connor. Meu amigo. O cara que tomava cerveja aqui, que me chamava de herói. O Connor, ele sabe que você tá fazendo isso? Perguntei, a voz quase um sussurro. Ela evitou o meu olhar. Falei com ele. Ele entendeu as dinâmicas sociais envolvidas. Foi compreensivo. Compreensivo. Meu único amigo era compreensivo com a ideia de me humilhar no dia que deveria ser o nosso marco. A traição veio em 2 camadas, grossas e nojentas, uma por cima da outra. A mulher pela qual eu dei minha vida, e o camarada que eu achava que me respeitava. Então é isso, eu disse, a força voltando à minha voz junto com uma fúria gelada. 4 anos de sangue, suor e noites sem dormir viram dinâmicas sociais? Você tá me trocando pelo Connor. É isso. Não é uma troca. É uma evolução, ela rebateu, a voz agora elevada, exasperada. Você acha que eu vou passar o resto da vida sendo a garota salva pelo mecânico? Eu sou advogada agora, Vini. O Connor tem conexões, influência. Ele pode me apresentar para as pessoas certas, me levar para os lugares certos.
O que você pode me oferecer? Mais anos de dívida e um apartamento cheio de cheiro de graxa. Foi a gota d'água. A verdade nua, crua e arrogante. Todo o sacrifício, todo o amor, reduzido a um cheiro de graxa. Eu olhei para ela, realmente olhei, e pela primeira vez não vi a garota determinada do café. Vi uma estranha ambiciosa e calculista. Peguei o envelope do convite. Rasguei ao meio, lentamente, mantendo o olhar fixo nela. O som do papel rasgando ecoou no silêncio tenso do apartamento. Tá bom, Sofia. Boa sorte no seu novo nível social. Ponto. Minha voz estava estranhamente calma, o que parecia irritá-la ainda mais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tudo tem um preço. E a sua faculdade, seu laptop, suas roupas de networking, essa formatura VIP, tudo isso tá com uma etiqueta bem grande. E a conta chegou. Ela regalou os olhos, um misto de surpresa e desdém. Você vai ficar medindo o que gastou agora? Que mesquinho. Eu sabia que no fundo era só isso. Um investimento que você queria retorno. Saia, eu disse simplesmente, apontando para a porta. Saia agora. Você tem seu novo mundo para conquistar. Não atrase o príncipe encantado. Ela bufou, pegou a bolsa caríssima que eu não lembrava de ter visto antes, e saiu, batendo a porta. O som final. O estalo que sepultou 4 anos da minha vida. A solidão que veio em seguida não foi de tristeza, foi de um vazio ensurdecedor. Eu desabafei o terno no chão e fiquei ali, parado, por talvez 1 hora. A raiva foi fermentando, substituindo o choque. Eles iam estar lá, os dois, na área VIP, rindo, comemorando nosso sonho, com o meu suor bancando a festa. Foi então que o celular vibrou. Era o Connor. E aí, brother? Tudo pronto para a festa hoje? Tô ansioso. Manda ver aí que a gente se encontra por lá depois, tomar uma cerveja para comemorar a futura advogada. A mensagem foi o combustível que faltava. A farsa completa. O brother. O ansioso. Tomar uma cerveja depois, como se nada tivesse acontecido. Ou será que ele realmente não sabia do teor completo da conversa? A Sofia tinha dito que ele era compreensivo. Será que ele achava que eu tinha concordado pacificamente em ficar em casa? A ignomínia da situação era total. Eu era o otário completo da história. O burro de carga que seria descartado no portão do castelo. Não. Não dessa vez. Uma ideia começou a se formar na minha mente, lenta e metodicamente. Não era um plano de vingança barulhento ou violento. Era algo mais frio, mais preciso. Algo que atingisse exatamente onde doía, no orgulho, na imagem e no bolso. Eu tinha todos os comprovantes. 4 anos de transferências bancárias, extratos, recibos de livros, faturas do cartão de crédito que eu usava exclusivamente para as despesas dela. Tudo documentado em pastas no meu e-mail e no meu computador. Nunca imaginei usar aquilo para isso. Achava que era para nossa memória, para um dia mostrarmos para os nossos filhos o tanto que a gente lutou. Agora, seria a minha arma. Mas eu precisava de mais. Precisava de certezas. E precisava agir antes que a poeira baixasse e ela, agora doutora Sofia, seguisse em frente impune. Fui até o computador. A primeira coisa que fiz não foi olhar os comprovantes. Fui nas redes sociais dela. Como esperado, ela já tinha postado uma foto profissional, de beca, com a legenda: "Dia finalmente chegou. Gratidão a todos que fizeram parte dessa jornada. Hashtag novos rumos, hashtag Future Lavier." Nenhuma menção ao meu nome, claro. Nos comentários, o Connor tinha deixado um "tudo merecido. Te busco às 6. Hashtag Team Sofia. Alguns amigos dela, que eu nem conhecia, mandavam parabéns. Respirei fundo. A dor deu lugar a um foco aguçado. Eu não ia chorar. Eu ia agir. Peguei o celular e respondi a mensagem do Connor. Fala, Connor. Tudo em ordem, sim, valeu. Mas deixa quieto a cerveja hoje, tô meio passando mal, aproveitem a festa aí no VIP.
Depois a gente se fala. Parabéns pra Sofia por mim, beleza? Mandei a mensagem com uma calma que eu não sentia. Era importante que ele não desconfiasse. Que eles se sentissem seguros, vitoriosos. A noite caiu. Eu não fiquei em casa me remoendo. Peguei o carro e dirigi até o campus da universidade. Estacionei longe, num lugar escuro com vista para o auditório principal. E esperei. Vi os carros chegando, os formandos sorridentes com as famílias. E então, vi o Audi novinho do Connor. Ele parou na entrada especial, desceu impecável em um tuxedo, abriu a porta para Sofia, que desceu como uma rainha, o vestido novo brilhando sob as luzes. Ela deu um sorriso largo para ele, aquele sorriso que antes era meu. Ele ajeitou a beca no ombro dela, um gesto íntimo, possessivo. Tiraram uma selfie. Era a foto perfeita do novo casal de sucesso. Era verdade, então. Não era só sobre a formatura. Era sobre tudo. A pausa era o fim. O amigo era o substituto. Eles estavam juntos, provavelmente há muito mais tempo do que eu imaginava. Naquele momento, olhando para aquela cena de felicidade fajuta, qualquer dúvida que restasse no meu coração morreu. Só sobrou uma determinação de aço. Eles iam descobrir que nada na vida é de graça. Especialmente quando você pisa em quem te carregou nos ombros até o topo da montanha. Eu tinha as provas. Tinha a motivação. Agora, precisava da estratégia certa. E sabia exatamente por onde começar, não por ela, mas por ele. Pelo amigo compreensivo que achou que poderia herdar minha vida sem nenhuma consequência. Liguei o carro e fui para casa. O luto tinha acabado. A guerra, no entanto, mal tinha começado. E eu, o simples mecânico com cheiro de graxa, ia usar as ferramentas que tinha para desmontar, peça por peça, a farsa perfeita deles. Os dias que se seguiram à formatura foram de um silêncio estratégico. Eu não mandei mensagem, não liguei, não fui atrás. Deixei a Sofia e o Connor respirarem o ar doce da vitória deles, achando que tinham saído limpos do jogo. Enquanto isso, na superfície, eu era uma estátua. No meu interior, um estaleiro febril. A primeira etapa do plano era a mais mundana, mas a mais crucial: organizar toda a papelada. Passei um fim de semana inteiro reunindo tudo. Transferências bancárias da minha conta para a dela, com as descrições faculdade, livros, aluguel. Inúmeros comprovantes de pagamento de cartão de crédito no nome dela, que eu pagava religiosamente. Faturas da universidade endereçadas ao nosso apartamento. Até recibo do laptop e das roupas para entrevistas que comprei online. Tudo meticulosamente arquivado em ordem cronológica, de 4 anos atrás até o mês passado. O total era astronômico para mim, $127.850. $127.850. O preço da minha juventude, do meu suor, da minha fé cega. Mas dinheiro, por si só, não era suficiente. Era uma dívida civil, um processo chato. Eu queria algo que machucasse mais. Queria expor a farsa. E para isso, precisei me tornar uma sombra. Comecei pelo Connor. O amigo compreensivo. Com um pouco de pesquisa discreta nas redes sociais e em sites públicos, confirmei o que suspeitava: ele trabalhava no escritório de advocacia do pai, um tal de Covington e Pierce, famoso por sua ética impecável e clientela corporativa de alto nível. A imagem era tudo para eles. Um escândalo envolvendo o herdeiro da firma poderia ser um problema sério. Eu também descobri, por um ex-colega de trabalho que agora era segurança em um prédio chique, que a Sofia tinha se mudado para um apartamento em Back Bay, um dos bairros mais caros de Boston. O endereço do prédio. Ela, recém-formada, estagiária, morando num lugar daqueles. Só podia ser o Connor bancando. Ou seja, ele não só entendia o novo nível social a dela, como estava financiando. Todas as peças se encaixavam em um quadro nojento. Ele usou a amizade comigo para se aproximar dela, e ela viu nele a escada social que eu, o mecânico, nunca poderia ser. Chegou a hora de agir. Escolhi um meio-dia de quarta-feira. Hora de almoço nos escritórios.
Eu estava limpo, barbeado, vestido com a melhor roupa que tinha, que ainda era muito aquém do mundo deles. Entrei no imponente saguário de mármore do Covington e Pierce, sentindo o ar-condicionado gelado e os olhares discretos e desconfiados da recepcionista. Posso ajudá-lo? Ela perguntou, com um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Sim, boa tarde. Gostaria de falar com o Connor Pierce, por favor. É pessoal. O Sr. Pierce tem agenda lotada. Você tem um horário marcado? Não. Mas ele vai querer me ver. Diga que é o Vini. O amigo dele. É sobre uma questão de ética profissional. Usei a palavra-chave de propósito. Ética profissional em um escritório de advocacia é como gritar fogo num teatro. A recepcionista franziu levemente a testa e fez uma ligação discreta. Ouvi ela sussurrar meu nome e a frase. Um minuto depois, ela me direcionou a uma pequena sala de conferências privativa, não ao gabinete dele. Sinal de que ele estava nervoso. Connor entrou 2 minutos depois. Estava impecável, mas pude ver a tensão nos cantos da boca e uma leve palidez. A expressão era de preocupação genuína, não de culpa. Vini! Que surpresa! A recepcionista falou algo sobre ética. Tá tudo bem, brother? A Sofia disse que você não estava se sentindo bem no dia da formatura. Brother. A palavra soou como um insulto. Eu mantive a postura calma. Connor. Senta, por favor. Isso vai demorar um pouco. Ele se sentou, hesitantemente. Eu coloquei minha pasta simples sobre a mesa de vidro polido e comecei a tirar os documentos, empilhando-os em ordem. O que é tudo isso? Ele perguntou, confuso. São os custos da Faculdade de Direito da Sofia. Todos os pagamentos, do primeiro ao último centavo, feitos por mim nos últimos 4 anos. Empurrei a primeira pilha em sua direção. $127.850, Connor. Paguei com 2 empregos, enquanto você a ajudava com networking. Ele começou a folhear os papéis, os olhos se movendo rapidamente. A confusão deu lugar ao choque, e depois a um entendimento lento e horrorizado. Vini, eu não sabia. Ela me disse que era uma bolsa integral, que a família ajudava. Ela mentiu para você, interrompi, minha voz firme. Ela mentiu para os dois. Para você, para parecer independente e ambiciosa. Para mim, para continuar sugando até a última gota. E no dia em que ela colheu os frutos do meu trabalho, ela me descartou. E você, meu amigo, você estava lá, de tuxedo, na porta VIP, para recolher a colheita. Connor ficou branco. Cara, eu juro, a Sofia disse que você concordou em não ir, que você achava melhor por causa da sua situação. Ela disse que vocês tinham terminado amigavelmente semanas antes. E você acreditou? Você, que vinha na minha casa, que via como eu vivia, que me chamava de herói, você achou que eu terminaria amigavelmente e ainda deixaria outro homem levar a mulher que eu sustentei para a formatura que eu paguei? Olhei fixamente para ele. Ou você só não quis ver, Connor? Porque era conveniente. Porque ela era linda, ambiciosa, e estava finalmente no seu nível. Ele não respondeu. Baixou a cabeça, esfregando o rosto. Pela primeira vez, vi não um vilão, mas outro otário, um pouco mais rico, mas igualmente enganado. O que você quer, Vini? Dinheiro? Eu te pago. Eu devolvo esse valor para você, com juros. Só, por favor, não envolva o escritório do meu pai. Isso aqui. Ele fez um gesto para os documentos, é um caso de direito civil, no máximo. Não tem nada a ver com a ética da firma. Ah, tem sim, eu disse, abrindo a pasta novamente. Tirei as cópias das mensagens que consegui recuperar, ela tinha esquecido de sair do e-mail no meu computador, onde ela detalhava para uma amiga como estava se aproveitando de mim e como Connor era a peça final do quebra-cabeça. Nada explícito sobre traição física, mas falando dele como um upgrade inevitável. E tem a questão do apartamento em Back Bay. Financiado por você, certo? Enquanto ela ainda estava oficialmente comigo.
Isso, junto com essas mensagens, não prova um caso criminal, mas prova um padrão de má-fé, de enriquecimento ilícito às minhas custas. E se isso vazar para a imprensa? Herdeiro de renomado escritório envolve-se em caso de exploração emocional e financeira com estagiária. Acho que o departamento de compliance do seu pai ia adorar, né? Connor estava visivelmente transtornado. Eu tinha atingido o alvo. Ele se importava mais com a reputação do escritório do que com a Sofia ou comigo. Ela me usou, ele murmurou, mais para si mesmo. Ela usou a gente os dois, Connor. Mas você tem escolha. Eu tenho duas propostas para você. Ele olhou para cima, esperando. Proposta 1. Eu vou a um pequeno tribunal, processo a Sofia por restituição dos $127.850. Vou fornecer toda essa documentação e as mensagens para o advogado dela e, com certeza, para a ordem dos advogados do Estado, questionando a moral caráter dela para exercer a profissão. O processo será público. Seu nome vai aparecer. O escritório do seu pai vai aparecer. A carreira dela, antes de começar, vira pó. E a sua reputação, manchada. Proposta 2. Você me paga o valor total, em uma única transferência, em 48 horas. Em troca, eu assino um acordo de confidencialidade. Eu sumo. Você conta para a Sofia que descobriu tudo, que terminou, e a expulsa do apartamento que você paga. O que acontecer entre vocês depois disso é problema de vocês. Eu sumo do mapa de vocês para sempre. Ele não hesitou nem por um segundo. Proposta 2. Eu te pago. Esperto. Mas tem um adendo. A transferência tem que vir com a descrição, restituição por má-fé, caso Sofia. E eu quero um e-mail seu, do seu e-mail corporativo, confirmando o acordo e admitindo que agiu com negligência ao se envolver com ela sabendo do nosso relacionamento. Isso fica comigo, como seguro. Se você ou ela tentarem qualquer coisa contra mim, isso vaza. Connor respirou fundo, derrotado. Aceitou. Em menos de 48 horas, o dinheiro estava na minha conta. O e-mail, formal e constrangido, estava na minha caixa de entrada. O próximo passo foi o mais satisfatório. Eu não precisei fazer nada. Connor, sentindo-se um idoso e com medo de mais represálias, fez o trabalho por mim. Pelo que soube depois, através daquele mesmo amigo segurança, ele foi até o apartamento em Back Bay, confrontou a Sofia com tudo o que descobriu, chamou-a de oportunista e manipuladora, e a colocou para fora na mesma hora. Ela, sem o estágio, que Connor obviamente cortou, sem dinheiro, e com a reputação destruída para sempre no único círculo que lhe importava, ficou desesperada. Ela tentou me ligar. Dezenas de vezes. Deixou mensagens chorosas, primeiro arrogantes, você não sabe o que fez, depois suplicantes. Vini, meu amor, ele me enganou, foi tudo culpa dele. Preciso de você. Eu bloqueei o número. Uma semana depois do dinheiro entrar, eu estava no aeroporto Logan. Com uma parte do valor, comprei uma passagem só de ida para o Texas. Com outra parte, dei entrada em uma pequena oficina própria que ia comprar em sociedade com um texano gente boa que conheci online. O resto era meu pé de meia para recomeçar. Antes de embarcar, desbloqueei o número dela por um instante e mandei uma única mensagem. Espero que seu novo nível social tenha valido a pena, doutora. A conta, como você viu, sempre chega. Boa sorte procurando o próximo patrocinador. O otário aqui se aposentou. Desliguei o celular, peguei minha única mala, agora com roupas novas e decentes, e caminhei para o portão de embarque. Pela janela, vi a cidade de Boston desaparecendo sob as nuvens. Não senti felicidade triunfante. Senti um alívio profundo, como se tivesse removido um peso enorme e tóxico das minhas costas. A Sofia queria um mundo de aparências, de status, de conexões. Ela conseguiu. Conseguiu a humilhação pública no meio desse mundo, a desgraça profissional e a certeza de que, para qualquer homem que valesse alguma coisa naquele círculo, ela sempre seria a oportunista que traiu o mecânico que a bancou. E eu?
Eu tinha meu dinheiro de volta, minha liberdade, e uma lição caríssima aprendida: nunca construa seu castelo em cima do suor de outra pessoa. E se for construir, certifique-se de que as fundações são suas.